Seja bem-vindo. Bom, se você acessou esse vídeo, quer dizer que você tem um grande interesse em se tornar um afiliado da Multinatural. E eu estou aqui para te informar tudo sobre esse mundo e como se tornar um afiliado. E vamos começar por alguns passos. Primeiro, você tem que entender as vantagens de se tornar um afiliado da Multinatural. Você terá uma grande variedade de produtos de saúde e bem-estar para vender. Segundo, você não precisa de nenhum investimento inicial. Terceiro, você receberá um link exclusivo para divulgação. Quarto, você receberá uma comissão de até 30% sobre as vendas realizadas através do seu link. Quinto, você receberá um acesso interno de afiliado no site, onde você poderá acompanhar toda a movimentação do seu link e todos os relatórios. E sexto, você poderá participar de todas as promoções de nosso site. Agora você terá que entender 5 etapas para se tornar um afiliado. Primeiro, você terá que se cadastrar e ser aprovado. Segundo, você irá receber um link exclusivo seu, onde esse link será rastreado todos os seus clientes que vieram através dele. Terceiro, através desse link, faça divulgações e anúncios. Quarto, através dos anúncios você poderá converter suas vendas. E quinto, receba uma comissão de 30% através de todas as vendas realizadas no seu link. É muito simples. Você se tornou afiliado, você irá receber um link exclusivo seu. Através desse link, você poderá fazer anúncios e até mesmo divulgar para amigos, conhecidos e clientes. As pessoas acessando esse link e comprando através dele todos os produtos do nosso site, você irá receber uma comissão, pois esse link ele irá rastrear todos os clientes que vieram através dele. Então é uma forma de rastreio. E através do seu acesso, você poderá ter uma noção de quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão comprando através do seu link. Então você poderá converter e ter todo esse acesso e receber uma comissão de até 30% em cima de todos os produtos. E ainda, não precisa de nenhum investimento inicial, é apenas divulgar e vender.